esta não é uma mensagem sobre o coronavírus. Esta é uma mensagem para toda a humanidade. Durante muito tempo pudemos tudo e não sabíamos. Afinal de contas, tudo dependia de nós, do nosso querer, da nossa vontade. Vivíamos a correr. Não pensávamos, não parávamos. Olhávamos apenas para o nosso umbigo. Agíamos em modo automático. Fazíamos tudo aquilo que queríamos e podíamos. Nesta realidade que é partilhada por todos, tudo mudou. Fomos obrigados a pensar e a ver com outros olhos tudo aquilo que nos rodeia. Mas hoje vemos muito mais do que víamos outrora. Vivemos num momento histórico em que dia após dia se choram cada vez mais vítimas mortais de Covid-19. Uma doença que ainda não tem cura. Um vírus. Sim, um vírus. Um vírus mudou tudo. Fez as pessoas parar. Não deixou de fora nada nem ninguém. Pobres, ricos, pessoas de diferentes etnias, géneros, raças, religiões. Há quem diga até que estamos perante um vírus democrático. Um vírus democrático que mudou o mundo. As nossas rotinas mudaram mesmo dentro da nossa casa. Ligamos a televisão, a rádio, vamos às redes sociais e as notícias são sempre as mesmas. Mais mortos, mais infectados. Aquilo a que há uns meses atrás nos parecia ser algo absolutamente garantido é agora um cenário longínquo. As saudades de filhos, pais, avós, irmãos crescem a cada dia que passa. Tudo mudou. Mudou a forma como pensamos, como vivemos, como nos relacionamos, como agimos. Percebemos agora que vivemos numa sociedade onde somos todos iguais e onde precisamos uns dos outros para sobreviver, mas, e sobretudo, para sermos felizes. Suspira-se agora pelo básico, por aquilo que de facto não nos é indiferente. Um beijo, um abraço, um carinho, um estar com. Mas, agora que começamos a desconfinar, a pergunta é: o que vamos fazer? Chegou o tempo de um novo normal. Não um normal igual ao de outrora, apenas mais intenso. Não. Agora é algo diferente. Agora o normal implica sobrevivência. Implica relação connosco próprios, com os outros e com o mundo. Implica consciência da extração, dos recursos, do ambiente e dos ecossistemas. Até aqui muitos de nós erguíamos a bandeira da diluição da pobreza extrema. Mas a verdade é que esta era uma situação que se agudizava cada vez mais. Até aqui tentávamos garantir a sustentabilidade, explorando os recursos até ao seu limite. Foram situações como estas, espécies de máscaras altamente criticáveis, que fizeram com que nós chegássemos aqui. Mas, após meses de confinamento, de medo, somos todos iguais, dependemos uns dos outros, tememos as mesmas coisas, temos as mesmas aflições. O medo do contágio pessoal, o medo do contágio daqueles que nos são próximos, o medo de uma potencial crise financeira que se avizinha, o medo da perda, do sofrimento. Todas estas situações fazem com que estejamos prontos para abdicar do antigo normal e fazer a diferença. Tal como disse Kant, trata a tua pessoa e a dos outros, nunca como meio, mas apenas e sempre como fim. Que fiquemos na história não apenas pelo lado negro da pandemia, mas, e sobretudo, porque percebemos que somos uma equipa que se respeita, que se ajuda, que se admira, que é ponderada e reflexiva. Não estamos sós, estamos juntos e mais do que nunca é preciso salientar que esta união é necessária para o bem-estar de todos. Um dia teremos de voltar ao trabalho, voltar à escola, voltar a caminhar nas ruas. E aí, como vamos agir? O que vamos fazer? Voltaremos à normalidade? Vamos fingir que nada disto aconteceu? Independentemente de voltarmos daqui a uma semana, um mês, um ano, o retorno tem, obrigatoriamente, de ser consciente e moderado. Queremos um mundo mais sustentável, mais ecológico, mais equilibrado. Enquanto sobrevivermos num sistema de competição, nunca vamos perceber que o melhor da vida é a união e a diversidade. A nossa relação com os outros tem de mudar, é certo, mas o que também tem de mudar é a forma como o ser humano se vê a si próprio. Chega de percebermos o ser humano como capital, chega de percebermos o indivíduo como recurso. Nós somos mais do que isso. Nós somos pessoas. Nós somos união. Percebemos agora que o mundo onde vivemos não pode ser dado como garantido.
e percebemos também que só todos juntos, uns de mãos dadas aos outros, poderemos fazer a diferença acontecer. Durante muito tempo observámos o nosso mundo, o nosso planeta, a nossa casa, a ser progressivamente destruída pelo aquecimento global, por políticas ambientais pouco eficazes e por maus hábitos de consumo. Esta é uma chamada de atenção. O mundo parou devido ao Covid-19, mas é necessário voltar a colocá-lo em movimento. Mas desta vez de uma forma mais branda, mais moderada, mais sustentável. Mas, para isto, não basta uma pessoa ou um post. Basta apenas uma ação conjunta. Não deixes que o sossego do mundo lá fora te deixe calado. Não deixes que o medo te deixe assustado. Não deixes que a dúvida te deixe parado. Afinal de contas, é o momento de agir. No momento em que se apela ao distanciamento, a proximidade triunfa. Juntamo-nos nas varandas de nossas casas e cantamos a uma só voz. Partilhamos pequenos atos de solidariedade com pessoas altamente desconhecidas, mas que moravam mesmo ali, ao nosso lado. Privilegiamos mercados locais e mais próximos. Este distanciamento forçado trouxe-nos mais empatia. Conseguimos agora colocar-nos na pele do outro, ajudá-lo, perceber quais são as suas verdadeiras necessidades. Este distanciamento forçado permitiu-nos perceber que estabelecemos com o outro uma relação de interdependência, mas não só com o outro ser humano, mas também com os outros seres vivos. Cabe a nós mudar o paradigma, cabe a nós dar os primeiros passos para caminharmos para um horizonte onde o mundo é mais ecológico, mais igualitário. Esta mudança não deve ser vista como uma tarefa ou como um dever. Esta mudança deve ser vista como uma melhoria na relação com os outros e com o mundo. Que as paredes da tua casa não te prendam de fazer a diferença. Porque afinal de contas, nisto não estás só. Nisto estamos todos juntos. Hoje vejo um mundo que vai deixar de ser mudo. E tu? Esta não é uma mensagem sobre coronavírus. Esta é uma mensagem de esperança para toda a humanidade.